Olá, galerinha, bom dia. Mais um dia de aula, certo? Hoje, 9 de novembro de 2021, a gente retoma, depois de uma semana de simulados, a gente retoma as nossas aulas de história. Então, vejam só. No vídeo que o professor Manuel disponibilizou no grupo de estudo, vocês terão acesso a todas as contribuições que a África teve para, como é que eu posso dizer, para a construção do Brasil que nós temos hoje. As influências em religião, as influências em cultura, as influências na culinária e em tudo mais, tá bom? Então, nossa atividade de hoje está no livro de História, página 90 e 91. Vamos lá? Vamos lá, capítulo 8, a África no Brasil. Ao longo de sua carreira, o historiador brasileiro Alberto da Costa e Silva realizou muitas pesquisas sobre a África. Os estudos dele mostram que a presença africana na cultura brasileira é muito marcante. Ela pode ser percebida no trabalho, nas ciências, na música, na dança, nas artes, nos hábitos alimentares e nas maneiras de pensar. Leia a seguir o que ele afirma em uma entrevista. Então vamos lá. O senhor disse certa vez que para entender o Brasil é preciso entender a África. Por quê? Aí o pesquisador Alberto da Costa respondeu: por um motivo muito simples. O escravo não nasceu no navio negreiro. Quando foi lá colocado, à força, trazia consigo seus costumes, seus hábitos, sua maneira de viver e entender o mundo. Trazia sua história. Os africanos chegaram aqui em tamanha quantidade que havia tanto aquele que sabia fazer uma casa, quanto aquele que sabia explorar o ouro e aquele que sabia cultivar o inhame. Trouxeram técnicas, maneiras de pensar. Suas crenças, assombrações, cantigas, maneiras de sentir, viver, comer, caminhar, comportar-se, formar família. Tendo sido eles tão numerosos, como entender o Brasil sem compreender como eram as Áfricas do outro lado do Atlântico, não é? Então, assim, ele coloca aqui para nós compreendermos, para nós entendermos o Brasil em que a gente vive, primeiro é necessário que a gente compreenda a África. Por quê? Porque quando os africanos chegaram ao Brasil através dos navios negreiros, não é? Trazidos à força, como ele muito bem coloca, eles trouxeram consigo seus hábitos de vida, seus costumes, suas crenças, o seu jeito de pensar, tá bom? Então, nessa foto aí da página 90, nós temos uma roda de capoeira durante o Dia da Cultura Negra na comunidade quilombola Campinho da Independência, em Paraty, Rio de Janeiro, em 2016. Vamos entender também que capoeira foi uma dança trazida pelos africanos, ela é de origem africana, certo? Inicialmente, no estado da Bahia, existiam maiores quantidades de roda de capoeira. Hoje, nós temos essa distribuição a nível de Brasil, certo? Então, a primeira questão que vocês podem responder no próprio livro. Por que Adalberto da Costa e Silva usa o termo Áfricas para falar dos povos africanos? Ele não diz África, ó. Ele coloca bem aqui, ó. Tendo sido eles tão numerosos, como entender o Brasil sem compreender como eram as Áfricas? Né? Sobre o que é que ele está dizendo, o que é que ele quer dizer para a gente quando ele diz Áfricas, tá bom? Segunda questão, em sua opinião, por que estudar a história da África é importante para compreender a história do Brasil? Eita, o professor Manuel colocou isso aqui lá no início da explicação, tá bom? Aí vamos para a próxima página, que é a página 91. Aqui a gente vai falar bem especificamente da cultura afro-brasileira, tá bom? Então vamos lá. A cultura afro-brasileira. Você já sabe que muitos africanos foram trazidos para o Brasil como escravizados entre os séculos XV e XIX. Eles vieram principalmente de duas grandes regiões do continente africano, que foi a África Central e a África Ocidental.
Alguns grupos de africanos também foram trazidos de áreas onde hoje é Moçambique. Veja essas regiões no mapa abaixo. Então, aqui nós temos o continente africano, certo? Deixa-me. Deixa eu ver se eu. Pronto. Aqui nós temos o continente africano. E aqui embaixo nós temos a legenda. Ó, galerinha. Peraí. O professor Manuel mostrou lá o continente. E aqui embaixo nós temos a legenda, tá bom? Então vamos lá. Em laranja é a representação da África setentrional. Da África setentrional, que está exatamente aqui em laranja. Em verde nós temos a África oriental, que está localizada bem perto do Oceano Índico. Em roxo nós temos a África ocidental, que é esta, ocidental. Em rosa, nós temos a África Central. Olha lá aqui, ó. África Central. E em amarelo, nós temos a África Austral, que é esta aqui, ok? Essas setas verdes, eu não sei se vocês conseguem perceber, ó. Aqui, aqui, aqui. Elas representam o fluxo dos escravos quando eles vinham sendo trazidos para o Brasil, ok, pessoal? Então, observe aí que eles atravessaram, como Alberto da Costa e Silva coloca lá em cima, eles atravessaram o Atlântico, tá certo? Muitos dos negros escravizados trazidos para o Brasil nem chegavam a pisar no solo porque eles morriam dentro dos navios negreiros, tá bom? Então, vamos lá. Os diferentes povos africanos trouxeram para o Brasil seus costumes e suas tecnologias e entraram em contato com comunidades que já estavam aqui. As interações entre esses grupos contribuíram para o surgimento de uma cultura afro-brasileira, que compreende tanto expressões materiais como técnicas de metalúrgica e cerâmica, quanto expressões imateriais, como rituais religiosos e festividades. Então vejam só, experiências materiais, né, são aquelas que a gente pode tocar, ver. No caso aí eles colocam o artesanato, né, a cerâmica e a mão de obra que é a metalúrgica. E as expressões imateriais são aquelas que existem, mas a gente não pode ver, pegar, né, tocar, não é concreto. Que aí no caso são os rituais religiosos e as suas festividades. Então, primeira questão. Que exemplos da presença africana na cultura brasileira você reconhece? Então aqui vocês vão fazer uma lista, né? Pode listar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês vão colocar aí 5 itens que vocês acreditam que existe hoje no Brasil e que foi, como é que eu posso dizer, trazido ou orientado ou construído juntamente com o povo da África, tá certo? Que foi contribuição da África para a concretização dessa cultura em nosso país, ok? Fotografem as respostas de vocês e mandem no meu privado. Deus abençoe e até a nossa aula de amanhã.